Olá, meu nome é Matheus Felipe e hoje nessa aula a gente vai estar falando um pouquinho sobre a guia da área de transferência. Bom, basicamente dentro de um texto no Word, a gente muitas vezes tem aquela comunidade de ter que copiar diferentes itens, levar diferentes informações de um local para o outro e dentro do Word isso pode ser feito de uma maneira bem dinâmica. E a guia que nos auxilia com isso é a guia chamada área de transferência. Bom, então imagine que eu tenho um pequeno texto, né? Então imagine que eu tenho esse pequeno texto. Desse texto que eu tenho aqui, imagine agora que eu vou ter que replicar esse mesmo texto diferentes vezes. Aqui dentro do Word, a gente tem um item chamado copiar. O item copiar basicamente serve para isso. Quando eu clico em copiar, esse meu texto ele vai para um local, é chamada área de transferência. E dessa área de transferência, esse meu texto ele está guardado. E toda vez que eu preciso chamar esse texto novamente, eu utilizo a opção colar. Então, quando eu clico em colar, o meu texto vem aqui para mim. Como esse texto ele está salvo, então toda vez que eu clico na guia colar, esse meu texto ele é colocado novamente aqui dentro. Ok, basicamente é assim que funciona, né, o copiar com o colar. E quando a gente seleciona um texto, a gente também tem a opção recortar. Qual que é a diferença do recortar para o copiar? No recortar, eu estou movimentando o elemento. Então, se eu recorto, aquele meu elemento inicial, ele sai de uma posição e se destina agora com o colar para uma outra posição. Isso seria o recortar. O recortar é quando eu quero mover um objeto de um local para o outro. Agora, quando eu quero simplesmente fazer cópias, eu utilizo copiar. Não é isso? Como o próprio nome já diz. Então imagine aqui então que eu vou copiar esse elemento e vou colar. Dentro do Excel, dentro do Word, desculpa, dentro do Word a gente tem diferentes formas de fazer isso. Uma delas pode ser utilizando um atalho no teclado. O primeiro atalho que a gente pode utilizar é o que a gente chama de Ctrl C. O Ctrl C seria o copiar. Então, se eu seleciono um texto e dou um Ctrl C no teclado, esse texto pode ser colocado numa posição, que seria o colar, com o Ctrl mais V. Então, esse aqui é o que a gente chama de o atalho para colar. E o atalho para copiar é o Ctrl C. E para recortar seria o Ctrl X. Tá? Recortar. Então, quando eu quero recortar um elemento, eu seleciono um elemento, Ctrl X. Quando eu quero colar, Ctrl V. Então, assim que funciona o Word. Bom, além disso, a gente tem uma outra opçãozinha que aparece aqui bem no cantinho pra gente, que é o pincel de formatação. O que seria o pincel de formatação? Imagine que esse primeiro texto a gente aplique uma determinada formatação como a gente aprendeu no último vídeo. Então, aqui vamos supor que ele aplique esta fonte e a gente aplique essa coloração. E a gente aplica um tamanho aqui de 10. Perceba que esse texto tem um determinado formatação diferente desses outros dois. Se eu quero, por algum acaso, levar esta mesma formatação para o mesmo trecho de texto, eu não preciso necessariamente selecionar esse texto e ter que vir aqui e alterar e escolher de fato a configuração que esse texto tem. Eu posso utilizar o que a gente chama de pincel de formatação, que seria copiar a formatação do meu texto para as outras linhas. Então, se eu seleciono copiar, eu utilizo o pincel de formatação e agora com o pincel
eu simplesmente seleciono o texto que eu quero aplicar esse estilo textual. Então, eu seleciono o texto, pincel de formatação, perceba que agora vem literalmente um pincel ali na ponta do mouse, e a gente agora aplica esse tipo de formatação. Então, na guia de área de transferência, se você clicar até nessa setinha aqui de baixo, perceba que ele vai te dar o histórico do que você fez da área de transferência, que foi recortar. Então, quando eu recorto um elemento, perceba que aqui ele já tem para mim esse elemento. Se eu dou um Ctrl C, perceba que agora ele vai começando a registrar para mim todos os itens aqui. Então, por exemplo, se eu quero utilizar esse cara, ele para mim agora ele vai recortar todos esse elemento. Se eu vou dar um Ctrl Z no teclado, a gente desfaz aqui, né? O que a gente foi feito, que seria a opção aqui, desfazer e refazer, né? Bom, então é basicamente assim que a guia da área de transferência funciona. Então, na área de transferência a gente tem o copiar, o recortar, colar e o pincel de formatação para a gente garantir que a formatação que a gente tenha, a gente aplique para demais textos de uma forma mais fácil.